Fala galera, boa noite, seja bem-vindo ao nosso Papo Arte Sente. Isso mesmo, eu sou o Júlio Oliveira, este agora que vos fala, comandando este programa semanal, que acontece todos os sábados a partir das 19 horas, sempre com uma temática bombástica e tentando fazer essa ligação, esse elo com o céu. Isso mesmo, com Deus, né? Então toda profissão ela tem sim um chamado, ela tem a ciência, mas também tem todo aquele encontro embasado, sim, na palavra de Deus e na vontade dele para esta humanidade. E justamente hoje em especial, eu não estou no meu ambiente, no meu cenário, como vocês estão vendo aqui. O nosso Papo Arte Sente hoje é de uma outra cidade, mas justamente com o intuito de ajudar você também a refletir sobre questões políticas de fé e política, que nós vamos discutir hoje com o nosso convidado especial, que inclusive já está aqui online. Como essa live vai ficar salva tanto no IGTV como vou postar também no canal do YouTube Artista Sentinela, nós não vamos perder tempo, porque fé e política é um assunto bombástico para a gente discutir nos dias de hoje. Independente da sua ideologia partidária, nós queremos sim comunicar uma política saudável, uma política que realmente tem esses embasamentos da fé cristã ou não, independente sim do seu partido ideológico ou até mesmo da sua posição, seja lá A, B, C, D, até Z, nós temos sim, mas essa reflexão é para você acordar e saber que os dias que nós estamos vivendo não são dias fáceis, não são dias bons, mas, sobretudo, nós queremos sim vivenciar na base da fé. Estou convidando agora, neste exato momento, o nosso irmão, o Daniel Souza, para conversar um pouco conosco. Eu já peço de antemão a você que joga essa live aqui, espalha geral, para todo mundo conversar e também aprender um pouco. Gerar alguma dúvida, se gerou algum questionamento, coloca aqui nos comentários que a gente vai descer o rei hoje. Boa noite, Júlio. Tudo bom, meu irmão? Boa noite, meu cara. Deus te abençoe, guerreiro. Já está preparado, né? Obrigado. Né? A gente tá aqui. Não é tão preparado assim, não, mas a gente vai levando, né? Eu agradeço Eita, já pelo convite. vamos fazer uns comentários, né? E a barba tá deixando mesmo, né, boy? É, é porque dizem que a barba dá experiência, né? Dá um tom de. E como eu sou um rapaz assim, digamos, bastante juvenil, assim, a fisionomia, né? Eu vou deixar essa barba aqui para dar um ar de mais experiência com você aí também. Ah, olha que eu tiro, limpo, faço tudo, mas continuo com essa carinha de bebê, porque a alegria, nossa, é do Espírito Santo, né, bom? Então a gente nunca envelhece. Pode ser com barba, sem barba. Ah, eu Ah, quero agradecer pelo convite, né? Dizer que eu admiro muito a sua alegria, porque eu acho que pelo trabalho que você tem, eu sempre admirei, porque eu lhe via atuar nas artes, na renovação carismática, né? Dizer, poxa, o Júlio ele é uma liderança que transmite alegria. Então, isso é o que realmente nós precisamos ser para os nossos irmãos, né? Fontes de alegria, lideranças que transmitem essa alegria. Então, parabenizo você e agradeço pelo convite, né? É uma honra falar aqui para o seu público tão seleto. muito. Eu que admiro você, meu irmão, desde o tempo da brilhantina aí, né? É, sempre admirava no sentido, na postura de liderança, e quanto mais por questões não políticas, mas por estudo de conhecimento também de uma área que é tão deixada de lado pelos cristãos de hoje em dia. Né? Inclusive, já que sabe que essa live vai ser bombástica mesmo, o pessoal com medo de você, com medo que você vai falar, vindo no meu privado, vindo no WhatsApp, aqui no direct do Instagram. Mas eu não tenho medo, sabe? Eu acredito que a nossa igreja, enquanto cristã, enquanto defensora realmente das causas humanitárias, precisa realmente, de fato, acordar para essa realidade nua e crua. Independente de partido, seja lá o que for que você esteja vivenciando por aí, a nossa questão aqui é discutir sobre fé e política, uma luta tênue, né? Então, eu gostaria que você se apresentasse de antemão, né? Quem é você, o que você faz da vida, de onde você começou e aonde você está agora, neste exato momento, né? E dá CPF, conta bancária, saldo da poupança. Ixi. Se for levantar minha conta bancária aí, o pessoal vai querer fazer vaquinha depois para me ajudar, né?
Veja, divide comigo. Diga lá. Olha, eu me chamo Marcos Daniel, deixa eu pegar aqui o que você falou aí, né? Eu vou citar isso aqui já já, mas me chamo Marcos Daniel, o pessoal me chama geralmente por Daniel, né? Um mais fácil assim, mais comum o pessoal me chamar assim. Eu tenho 22 anos, acabei de completar 22 anos, embora não pareça, né? Embora pareça ter 18, 17, mas tenho 22 anos. E, e, e assim, sempre atuei, sempre fui um jovem cristão, né? Sempre fui uma pessoa cristã por causa das minhas bases familiares. Meu alicerce, né? Meu pai, minha mãe sempre me colocaram ao caminho de Jesus dentro da Igreja Católica. E lá para 13, 14 anos que eu comecei a participar dos grupos jovens da Renovação Carismática, e eu comecei a me descobrir como um carismático ali. Via a forma como se manifestavam os carismáticos e eu me identificava muito, porque é de uma alegria extrema, né? De uma alegria assim, bastante contagiante. E aí eu fui me aprofundando na renovação carismática e eu passei, eu acredito, foi 6 anos na renovação. Eu liderei um grupo jovem aqui na minha paróquia durante uns 3 a 4 anos, junto com outros irmãos. E depois fui para a coordenação diocesana do Ministério Jovem. Primeiro com a Valquíria e depois, acho que quando eu entrei com a Valquíria lá, você estava acabando de sair, né? E depois eu fiquei na equipe da Luana também, mais vamos dizer, mandato que ela ficou, né? Dois tempos que ela coordenou o Ministério Jovem. Após esse período veio as eleições, né? E durante as eleições eu fiquei bastante entusiasmado com aquele novo conhecimento que eu comecei a adquirir. Porque, veja, você falou aí, o pessoal ficou um pouco preocupado, né? Olha, eu não vou falar nada além do que esteja aqui, certo? Não vou falar nada além do pessoal que possa ter questionado e tal, porque eu sou um pouco mais combativo, né? Porque eu atuo na política, e a política ela é mais combativa, né? Mas eu tenho, sim, de fato, uma busca para entender a visão política, a sociedade, através do prisma católico, né? E isso eu falo até para os irmãos evangélicos que também estão ao mesmo lado aí, dentro da visão política. Porque a Igreja Católica ela não é uma instituição apenas, ela não é, digamos, um partido, né, que vai dar uma ideologia para transformar a sociedade. Não. A Igreja Católica é milenar, né? Tem dois milênios aí, e a Igreja Católica é a tradição do povo de Deus, é a tradição da humanidade. A nossa, a nossa civilização ocidental, ela tem fortes bases católicas. Então, o Catecismo da Igreja Católica, ele não serve apenas para o cristão católico, né? Serve também para todos aqueles que querem ter uma vida pública, porque nenhuma lei, Júlio, é uma coisa que eu quero muito abordar aqui, porque hoje a gente vai falar sobre conservadorismo, que eu até separei esse livro. Nenhuma lei é feita sem antes ter um princípio moral, entendeu? Por exemplo, vamos decidir que é proibido roubar. Ok, mas quem é que vai decidir que roubar é feio, roubar não é bom? É um princípio moral. E geralmente os princípios morais são construídos com a experiência humana através da realidade. Você teve a experiência com a realidade, você viu que aquilo não foi bom, não foi saudável, e aí você reprova. Mas quem vai fazer isso? Exatamente a tradição, a cultura que o ser humano vai passando, de geração a geração. E quem mais fez isso com maior facilidade, com maior abrangência, foi exatamente a Igreja Católica. Então, por isso que eu me incluo, né, dentro da política, e sempre eu digo aos irmãos que são de outras fés, eu digo, olha, a Igreja Católica, embora hoje esteja sendo instrumentalizada, infelizmente, em alguns âmbitos, não é toda, claro, em alguns âmbitos, a Igreja Católica ela é o bálsamo da nossa civilização ocidental. É nela que se tem as bases do nosso conhecimento teológico, filosófico, né, sociológico. Os grandes doutores da filosofia, por exemplo, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, são católicos. Então, todos eles enriqueceram o mundo com suas ideias, com suas visões, e hoje, infelizmente, o progressismo tenta apagar todo esse ganho trazido por esses doutores apenas porque são cristãos. E é contra tudo isso que a gente se opõe com tanta veracidade, né? Porque vemos, de fato, uma tentativa de apagar aquilo que foi construído a duras penas, com tantos anos de estudos e tanto esforço por parte da nossa igreja.
Bacana você falar isso, irmão, porque, né, eu sou pedagogo e dentro do curso de licenciatura em pedagogia, a gente vê muitos filósofos. Não, a gente não estuda basicamente a filosofia em si, mas a gente aprende nesse contexto atual de que as próprias universidades, elas foram primeiramente constituídas pelo catolicismo, né? Tanto é que as formaturas, né, as becas, você olhar assim, se você tirar, você só tira realmente, mas é roupa de padre, de frade, de frei, né? Então, e querer negar essa ciência, né? Essa cultura cristã nos dias de hoje é algo que é intrinsecamente ligado realmente aos ataques. Mas, sobretudo, vamos lá ao nosso bloco, tá? O nosso primeiro bloco, se você tiver alguma pergunta, algum questionamento que a gente saiba responder, nós vamos responder, senão a gente deixa nos comentários. Mas o cristão na política hoje, irmão, na sua visão, como é que anda? Como é que deve ser? Como é que deve se portar essa bendita pessoa que se diz ser cristão, mas na hora do vamos ver, corre? É, o cristão na política, eu acredito que ele transcende a questão partidária, né? É muito mais é um dever moral que o cidadão precisa ter, né, enquanto cristão, a dar exemplo na política. Você tem, por exemplo, digamos, os professores. E os professores, eles possuem um respaldo social para instruir as crianças, por exemplo. Então, você que é pedagogo, você tem um respaldo que é dado pela sociedade a instruir, né, matérias, ensinamentos. O padre, o pastor, o cristão, ele tem um respaldo dado, legado à sociedade em relação à questão moral, né? Aos valores, aos costumes, a tudo aquilo que foi construído e foi provado que é bom, é eficaz, né? E tudo isso, quando o cristão não se inclui, não se coloca dentro do ambiente onde se toma as decisões na sociedade, que é exclusivamente a política, né? Aí tomam no lugar dele. Vão ter pessoas para analisar, para fazer as pautas, para fazer as leis no lugar deste cristão. E aí vale ressaltar aqui a fala de Platão, né, que ele fala assim, ah, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Essa é a verdade. E quem gosta de política e é, né, promíscuo diante das verdades reveladas por nosso Senhor Jesus, vai levar a humanidade inteira junto com ele. Porque é na política que se cria as vias de ação da humanidade, da nossa sociedade. Então, não adiantaria, por exemplo, eu ser um fiel cristão e estar ativamente em meu grupo de oração, em minha igreja, na missa, né, se eu não tenho uma participação social, né, e eu vejo que a onda, né, a onda progressista dentro da igreja, a onda marxista dentro da igreja, vai retirando essa sensação de que o cristão deve agir na sociedade. Né? Porque você tem que isolar. Não, peraí, você está na sua faculdade, você está no seu partido, você está não sei, na função pública que você exerce, esqueça o seu cristão. Esqueça sua essência. Seja isento. E não é assim. A isenção diante do mundo é uma escolha ideológica. A gente precisa dizer isso bastante claro. Eu falo isso, às vezes, para algumas pessoas que estão de caminhada, que não entendem essa forma mais assim, expressiva que eu faço, a minha defesa das minhas ideias. Você se decidir se ausentar do debate é uma escolha ideológica. Não acha, não, mas é porque eu não gosto de me envolver com a ideologia. Tudo bem. Você não precisa defender arduamente alguma ideologia, alguma visão de mundo. Mas ausentar-se do debate, fingir-se que não ouviu ou que não está sabendo do que está acontecendo, também é uma decisão. Né? Não decidir é uma decisão. Essa é a questão. E como o cristão ele está inserido em uma maior quantidade dentro da sociedade brasileira, por exemplo, a gente pagou muito caro, enquanto católico, por exemplo, em não se inserir dentro do ambiente político. Porque as leis do nosso país vieram crescendo, vieram avançando contra a doutrina da nossa igreja. E aí surge aborto. Né? Aí você percebe, por exemplo, você está lá, a pauta do aborto surgiu, cresceu. O Supremo Tribunal Federal, sem a anuência do Legislativo, porque quem faz lei é o Legislativo, o Supremo Tribunal Federal, por lobby e por pressão de uma ideologia política, pauta dentro da sua legislação, dentro da sua jurisdição, a questão do aborto. Vamos discutir aborto. Mas eles não foram eleitos para discutir aborto. Eles foram eleitos para julgar as leis.
para analisar e assim dar as sentenças. Mas, ainda assim, devido às suas intenções, suas inclinações ideológicas, colocam lá à disposição a averiguação do aborto. Aí o cristão, nesse exato momento, diz: peraí, quem vai me defender? Quem vai falar por mim? Não vai ter. Se você não se insere, se você não pratica, quando acontecer a aprovação de leis contrárias aos seus valores, né, é aquela história: ausentes não tem razão. Só diz isso nas reuniões, né? Quem está ausente não tem razão. O cristão, ele passou durante décadas por essa situação. Esteve ausente da política e, por isso, perdeu a razão em algumas guerras que nós travamos no campo moral da nossa sociedade. Eu mesmo. Só a aniversariante do dia, né? Alessia Inácio. Meus parabéns, irmã, Deus te abençoe. E ela traz esse questionamento aí, beleza. Ela confirma, ela acredita, né? Ela apoia a sua fala e acrescenta que, infelizmente, tem alguns católicos que praticam fanatismo ao líder político, né? Como é que a gente consegue se sobressair com uma questão dessa para justamente tirar um pouco, né, essa visão, porque não é aquela questão de atacar o outro com que ele me ataca, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma visão, beleza, e cabe a mim realmente me inserir naquele contexto e realmente atacar do jeito que estão me atacando, com provas concretas, com base na verdade, a verdade, o próprio Cristo Jesus, e daí sim realmente ir para um diálogo. Agora, se vem com pedra para cima de mim, eu jogo pedra também. Né? Olho por olho, dente por dente. Aí como é que fica a questão do cristão? A gente parte para o segundo tópico, Daniel. O que é o conservadorismo político? Né? O pessoal acha que conservadorismo é um negócio muito... Nossa, não dá, eu não posso ser conservador. Né? Responda essa pergunta da nossa irmã aniversariante. Ok. Olha, vou me basear primeiro na fala, em uma das falas do antigo político brasileiro, que foi o Enéas, o doutor Enéas, um homem inteligentíssimo, além da sua época, e que foi, infelizmente, devido a uma grande ataque à sua imagem, ele acabou não tendo as suas devidas não alçou o voo como ele deveria alçar. Mas veja, ele falou assim: conservar é admitir que aquilo foi bom na geração passada. Por exemplo, Júlio, se você teve uma experiência boa num parquinho, tem um parquinho aí, lá em Ceará-Mirim, um parquinho muito bom que você lembra que desde criancinha você brinca e você gosta. Com certeza você vai querer levar o seu filho para lá, porque você teve uma experiência boa e você deseja conservá-la, né? Agora, o conservador, ele mantém a paralisia diante das coisas ruins. Aí é onde entra o desentendimento de muitos. Acham, por exemplo, que conservar é manter tudo do jeito que está. E não é bem assim. Conservar é você absorver a cultura e entender que até aqui existem coisas valiosas ao nosso povo, à nossa sociedade, que precisam ser mantidas de pé. Porque são valores transcendentais, são valores que nos elevam e nos tornam mais seres humanos, mais que possuímos mais essência a partir do momento que nós o conhecemos. Então, conservadorismo político, ele parte de um princípio moral, né? É parte de um princípio afetivo. Você só vai conservar aquilo que você sente que é bom para você e para a sociedade. O contrário do conservadorismo seria o progressismo, né? Então, o revolucionário, a visão revolucionária, ele parte de um mundo idealizado. Esta é a grande diferença. O conservador, ele parte de um mundo que foi provado, que deu certo. Funcionou. Funcionou para meu bisavô, funcionou para o meu avô, funcionou para o meu pai e está funcionando para mim. Portanto, eu quero que funcione assim para o meu filho. Já o progressista, não. Ele vê as irregularidades dos antepassados. Não, lá no tempo do meu pai, deu um probleminha aqui. Meu bisavô tá... Enfim, a cadeia da família dele teve problemas naquele fato, digamos. Aí, ao contrário dele tentar reformar e manter a essência do conhecimento que foi adquirido de pai para filho, de filho para passada geração em geração, ele propõe uma nova cultura para o seu filho. Qual a garantia que seu filho irá, por exemplo, ter a mesma índole que ele?
Então, botando em pratos limpos aqui em relação à política. A ideologia de gênero. Todos nós, desde que nós somos criancinhas, escutamos papai e mamãe ensinando. Nasce menino, nasce menina. Aí, um ideólogo, aí um pensador, uma origem, uma onda revolucionária cria um discurso academicista de que já não é mais assim. Isso é algo retrógrado. Isso é coisa do passado, que não deve ser acompanhado hoje em dia. Então, a criança, ela nasce sem sexo. Ela tem um gênero. E aí ela vai decidir se ela quer ser homem ou se ela quer ser mulher, por exemplo. E a partir do momento que você cria uma nova configuração da identidade do ser humano, o que, que você faz? Você está passando uma borracha em toda a sua essência, que já aconteceu, retirando a sua potencialidade a se ligar com a cultura, né? E abandona esse jovem, essa criança, por exemplo, em um mundo totalmente novo, de experiências totalmente inesperadas. E isso você quebra o cordão umbilical daquele indivíduo que acaba de nascer com uma geração milenar. Com todo um povo que construiu um reinado, que construiu a cultura, as informações, aquilo que é bom, aquilo que precisa se conservar. Então, a essência do conservadorismo é isso. Reformar as injustiças que há e manter aquilo que é bom, aquilo que se provou com o tempo, que era muito bom. Isso é bacana. Então, agora eu vou falar só para deixar aqui, entrando nessa questão política, eu cito aqui o livro, né? O que é o conservador politicamente? Né? Vamos lá. A irmã falou sobre a questão do fanatismo político, né? De fato, qualquer tipo de fanatismo e idolatria, ela é desnecessária e é ruim. E o homem, o político em si, ele é um homem que pode errar a qualquer momento e ele vive errando, né? Como todos nós erramos aqui em nossas decisões. Agora, ter uma inclinação partidária, né, ideológica, favorável a A ou a B, vai nos fazer, talvez, digamos, apoiar essas pessoas que a gente acredita, né, como alguém que nós vamos apontá-las como a ponta de lança do movimento, vamos dizer assim. Vamos pegar um exemplo aqui dos nossos grupos de gerações. Você tem um coordenador. Por qual motivo você tem um coordenador? É para que ele possa ser a ponta de lança. É para que ele possa representar aquele contingente ali. Então, escolher um político é como escolher um coordenador de um grupo de oração. O grupo de oração, após a escolha de um coordenador, ele não vai parar de ter batalhas espirituais. O grupo de oração continuará tendo batalhas espirituais ou até mais. E por isso ele precisa do corpo do grupo de oração em favor ao coordenador, para que o coordenador tenha a força necessária, e aí a intercessão serve para exatamente isso, para enfrentar essas adversidades espirituais. Quando você vai para a política, é praticamente a mesma coisa. Você eleger um líder e abandoná-lo ao bel prazer da sociedade, ao bel prazer daqueles que não o escolheram, é totalmente irracional. E o que nós vivemos até a última eleição, vamos dizer assim, é que não existia lideranças conservadoras no cenário político. Não existia. Vivemos em uma democracia cuja a polarização era feita por PT e PSDB. PT e PSDB são dois partidos de viés de esquerda. E eles polarizavam, faziam o tal do jogo das tesouras, que as pessoas falam. Né? Jogo das tesouras. É quando você repassa o governo para mim, você sai, eu ataco você, eu volto e fica nesse troca, o jogo do troca-troca, né? Quando surgiu uma voz dissonante, que foi o atual presidente, com uma raiz muito mais voltada ao conservador, o povo, que estava já muito indignado com vários acontecimentos no nosso país, envolvendo, por exemplo, a corrupção, entrou nessa campanha ao lado desse presidente. O colocou lá. Decidiu, né, por ele, colocar ele lá. E vem, eu estou vendo, né, pelo menos pelo que eu acompanho, vem cada vez mostrando que apoia ele. Enquanto um sistema todo, que já está estabelecido há mais de 30 anos no nosso país, quer expurgá-lo daquela cadeira que o povo colocou lá. Por isso, há um atrito muito grande entre aqueles que, por exemplo, acreditam nesse presidente e os que não acreditam. Por quê? Quem acredita vê a ameaça
de derrubá-lo ilegitimamente. Se ele foi eleito por quase 60 milhões de pessoas, ele tem o dever, o direito de comandar o país até a data final do seu mandato. E quem não concorda com ele, não concorda com o atual presidente, por exemplo, Vai atacar. fica fica com a artilharia apontada a todo instante. Isso conflita os interesses na própria sociedade. Então, Daniel, eu concordo com a menina que comentou, né, sobre a questão da idolatria. eu concordo. Devemos sempre vazar, fingir, né, fingir que a gente não está vendo isso e passar a pauta sempre para a gente poder passar, porque realmente a idolatria ela é totalmente indesejada, O em relação à política, em interessante relação a tudo. conversar com você, meu caro, é que, Diga. por incrível que pareça, eu não vejo essa idolatria da sua parte. Eu vejo uma pessoa que você, principalmente você aponta os erros. Você, quem quiser acompanhar o Daniel, ele tem um canal no YouTube, tem um perfil pessoal justamente para discutir essas questões também, né? E eu vejo mais ainda quando né, um militante realmente de esquerda, é ataque por cima de ataque. Não tem essa, não. Aí Jussi entra aí dizendo Lula presente, Bolsonaro vem. Bom, né? Aí veja só, são coisas que você, enquanto conservador cristão, político, você precisa aprender a respeitar. Uma das suas falas bacanas aí, que quem está assistindo e quem vai assistir porventura, é o que? A gente pega a essência, né? E aquilo que deu errado, a gente vai tentando ajustar. Não é da essência, eu vou converter para fazer algo do meu gosto, porque vai beneficiar tal público, né? E Sim, essa briga das tesouras, de troca, de vai e vem, não é possível, né? Ninguém é cego, todo mundo viu isso, todo mundo viu o quanto não andou. Agora, a questão do fanatismo, é, eu vejo direto, você também aponta as falhas do governo. Todo governo vai ter falha, mas independente, na verdade, acima das falhas, existe sim uma linha de raciocínio que é justamente, pronto, vou entrar na questão da pandemia. Olha a briga. Abre, não abre, volta, fecha. Aí, governadores, os estados que mais morrem pessoas são justamente os governadores de esquerda. Que, infelizmente, o nosso Rio Grande do Norte está assim. Mas por quê? Porque está tendo uma outra visão, né? Em relação ao suborno, em relação a desvio de verba, em relação a aproveitar as mortes para sair por cima. E isso é conservadorismo? Não é, né? Isso não é olha, Júlio, saudável. pois é, eu concordo totalmente. O cristianismo, né, no caso, nós somos cristãos e temos um prisma a seguir, né? A nossa visão precisa ser parametrada por isso. Agora, veja, como o cristão pode se inserir dessa forma na política sem gerar esse clima conflituoso cuja nossa religião, cuja nossa visão de mundo não apoia, não concorda, né? Tem a palavra na Bíblia dizendo assim, que os irmãos possam viver em união. É isso que nós queremos viver, em união, em concórdia, né? Em harmonia, tudo isso nós queremos. Agora, tentar tirar esse clima do atual momento político do Brasil, porque, gente, a gente não passou por um momento político, né, desses últimos anos, normais, não, pessoal. Essa é a questão. É porque as pessoas tentam analisar um fato real, né? Aconteceu. Aconteceu. Um fato real através de uma visão idealizada. E não é para fazer isso. Eu sou conservador, por exemplo. E eu preciso ver os casos de erros do governo, cuja eu apoio, por exemplo, com bastante frieza. Eu não posso olhar para o governo que eu elegi, né? E ver os erros dele e dizer, não, mas é melhor ele do que os outros e deixa. Não, a gente precisa apontar os erros, sim. A gente precisa estar, até porque o político ele é um servidor público. Ele está ali para fazer exatamente aquilo que o povo o incumbiu a fazer. Então, o cristão pode ser de direita, de esquerda, não importa a ideologia de visão dele. Embora eu ache que não existe cristianismo comunista, não existe cristianismo socialista, porque é uma ideologia que se sobrepõe à religião católica, à religião cristã. Então não existe. Mas o fiel cristão, né, ele deve desenvolver as melhores práticas ao analisar os governos. Eu tenho a governadora do estado, por exemplo, Fátima Bezerra do PT. Eu rezo por ela e eu torço para que ela faça um bom governo. Isso vai fazer com que ela seja reeleita?
Não sei, a política é um jogo diferente. Depende da eleição, depende de como está a cabeça dos eleitores, mas eu torço para que ela faça um bom governo, para que isso resulte em boas políticas públicas. Eu não posso desejar a morte da minha governadora, eu não posso desejar que ela fracasse, não pode, porque eu estou junto com ela nesse mesmo barco. Os nossos representantes, os nossos padres, os nossos professores, os nossos líderes, de uma maneira geral, não importa quem seja, se eles fracassarem, nós fracassamos também. E o povo não entendeu isso. E aí as pessoas começam a fazer oposição àquela pessoa de uma forma cega, exacerbada, e começam a odiar aquela pessoa como aquela pessoa fosse o grande mal da sociedade. Quando, na verdade, existem males enraizados no nosso país. E que se nós nos unirmos para lutar contra esses males, da corrupção, da criminalidade, gente, são 70 mil pessoas mortas todos os anos, 70 mil pessoas mortas. A maioria jovens. Eu fiz parte do Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica durante 3, 4, 5 anos. E quantas vezes eu orei, pedindo, Senhor, salve os jovens das drogas, Senhor, tira os jovens das drogas, Senhor, tira esses jovens desse caminho da morte. Mas depois eu descobri que não é somente orar e pedir, eu preciso entender o contexto social, porque não adianta eu estar dizendo, Senhor, tira o jovem da morte, do caminho das drogas, e eu estar favorecendo ideologias que colocam esses jovens nesses caminhos. Não adianta, porque senão a gente vai estar enxugando gelo, como é o costume da gente dizer, né? Então, cristão, eu, você, todos nós, né? Nós precisamos ser bastante honestos com a realidade do nosso país. Nosso país está saindo de uma onda muito grande de corrupção, né? Se a gente der as mãos ao atual presidente, por exemplo, com a cobrança de que ele faça o nosso país se tornar uma potência, uma grande nação justa, honesta, a gente não vai estar favorecendo a política dele, a gente vai estar favorecendo o nosso país. Por ver assim é que eu, às vezes, todas as vezes mantenho esse apoio a ele aí. Que é isso aí? Se eu jogar a bomba, Diga, uma diga. pessoa que não é cristão, ao seu ver, defende? Perdão, é porque deu uma picotada, eu queria que você repetisse a pergunta, você tem como? Pronto, vamos lá. Ah, eu sou cristão, vivo minha fé, bererei, 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 mas apoia aborto, ideologia de gênero, e aí por aí vai. O que é que você me diz dessa Hum. colocação? Que, ó, a igreja, Ah, eu particularmente, quando eu converso, vejo que a pessoa, meu Deus do céu, vai para um lado completamente diferente do que é realmente ser, ela está para ganhar mérito, para iludir, né? Se for uma liderança principalmente, distorcendo a real situação. Diga lá. olha, Júlio, veja só. Ah, você foi ensinado, um exemplo, né? Você foi ensinado a pedir a bênção a seu pai e sua mãe, tipo antes de dormir, antes de sair de casa, foi? Oi. Foi, exatamente. Isso foi um conhecimento, isso foi uma prática legada dos seus pais, dos seus avós. É uma prática que vem do passado, ensinaram a você a fazer isso, né? Nada que a gente acredite foi criado exatamente naquele momento. Tem até uma frase interessante que é assim, tudo que a gente fala e que a gente pensa hoje em dia já foi pensado por homens mortos há 100 anos. Porque pensadores já pensaram isso e resultaram na raiz da minha ideologia, do meu pensamento. Este é o grande problema. A gente pergunta, digamos, uma pessoa que apoia o aborto ou ideologia de gênero. A gente pergunta, ok, você apoia isso, mas de onde surgiu esta sua ideia? Qual a raiz da sua ideia? Aí a pessoa não tem como provar qual é a raiz. Ela vai argumentar favoravelmente ao aborto. Não estou perguntando se você é a favor, não. Isso aí eu já entendi. Eu estou perguntando qual a origem da sua ideia. Porque se você tem uma ideia, por exemplo, baseada no catecismo da Igreja Católica ou na Bíblia, você vai poder dizer, olha, a minha ideia está incluída lá no livro tal, da Bíblia e tal. E aí as pessoas vão poder contestar aquela ideia. Só que, hoje em dia, nós temos uma juventude, principalmente, cuja a manipulação das ideias, dos valores, né, houve durante décadas no nosso país. Então, valores que não eram defendidos por nossa juventude passaram a ser aceitos. Por exemplo, legalização de drogas.
Não, nós precisamos legalizar a droga, porque assim a gente vai descriminalizar e vai evitar pessoas morrerem. Tá, ok. A quem interessa essa defesa? Você não criou essa tese. Você não criou. Sozinho, não. Veio de alguém que pensou muito antes que você a estratégia de como convencer a todos para que as drogas fossem moralmente aceitas. Então, eu vou apresentar aqui a vocês esse livro aqui. Se chama Feminismo. É da Ana Carolina Campagnolo. Feminismo. Vai falar sobre as pensadoras feministas. Não vai falar sobre as atuais feministas, cujo não é aborto, vamos colocar a imagem de Jesus Cristo no Inclusive, ânus, coisas assim. não, Diga. assim, inclusive eu quero uma indicação sua para me discutir também sobre essas questões de feminismo, tá? Uma mulher, me indique uma mulher aí para a gente poder bater um papo lá em setembro. Só tenho vaga para setembro agora sobre o feminismo, viu? Já procurei, não encontrei ainda no meu Tá meio, não. bem. Ok, ok. Pode falar. Mas veja, eu mostro o livro para que as pessoas possam entender que nenhuma ideia cuja a gente repete, a gente divulga, deve ser a esmo. Não, elas precisam ter uma origem, porque nada que você repete pode ser assim visto aos bons olhos se não for analisada na essência. Então, o que é o movimento feminista, por exemplo? O movimento feminista, ele não é um movimento de libertação feminina. O movimento feminista não é um movimento que luta pelos direitos das mulheres. Não. É um movimento que luta pela revolução sexual da mulher. Masculinização do corpo feminino. A retirada da identidade, da essência feminina, que é a maternidade, por exemplo. A partir do momento que você leva ao conhecimento da menina, da jovem, né? O sentimento de que ela é dona do seu próprio corpo, dona do seu útero, dona da criança, portanto, ela pode abortá-lo e matá-lo. Que isto é moralmente aceito. A partir do momento que você entende quem criou essas ideias, aí você sabe qual é o interesse por trás dessas ideias. Não é questão de você dizer, eu concordo com a ideia disso, ou com o aborto, ou com a... Não importa a ideia. Você vai entender quem criou as ideias, qual a origem disso. Uma das maiores pensadoras do feminismo, que é a Emily, ela tinha a sua vivência do feminismo de uma forma bem radical. Ela atraía jovens para sua residência, por exemplo, as dopavam, a drogava, fazia sexo com essa criança, sexo homossexual com essa criança, e depois jogava na cama do seu Sartre, que era o atual parceiro, o parceiro daquele período dela também. Essa é a grande pensadora feminista que vai dar a base para os conhecimentos da esquerda, da pró-aborto, pró-ideologia de gênero e todas as outras coisas. Essas pessoas é que formataram essas ideias há 100 anos atrás. Hoje, o jovem cristão que comunga, que confessa, ele pode ter a mesma ideia de uma Beth Friedman lá de 100 anos atrás. Não pode você repetir, reproduzir uma ideia que você teve repassado por um professor, por exemplo, porque você achou bonitinha a causa. Você precisa buscar a origem disso. Então, é inaceitável que um cristão católico, um cristão evangélico, apoie bandeiras como ideologia de gênero, como o aborto. É inaceitável, pois a doutrina que dá base ao conhecimento cristão rechaça tudo isso. Mas você não está afim. Você prefere abandonar São Tomás de Aquino, você prefere abandonar Santo Agostinho, você prefere abandonar os santos da igreja Santa Teresa do Menino Jesus, para ficar com o professor comunista da sua sala de aula. O que eu posso fazer? Eu vou ter que gritar em frente a você? Não. Você busca a verdade e você descobre. Então, o cristão precisa entender. Existe um mundo jogando um holofote dentro da igreja para ofuscar as graças de Deus que lá estão. Existe um mundo que busca infiltração dentro do maior bem sagrado que Jesus deixou para nós, que é a sua santa igreja. E se eu, como cristão, não entendo isso, facilmente eu sou manipulado por qualquer ideologia que chegar até mim. Show, guerreiro. Aí a gente já adentrou, tá? No terceiro bloco do nosso bate-papo aqui, Art Center, política nos dias atuais, né? São essas, meu Deus, são essas questões que a gente discute desde quando a gente se entende de gente, né? E nos dias atuais, misericórdia. É direto, é ferro e fogo e você não consegue controlar.
Olha, eu tô vendo um monte de cristãos aí recolhidos, com medinho disso, com medo de morrer, porque não sei o quê, porque vão tirar o presidente, porque eu não apoio isso, eu não concordo com aquilo. A sua oração, a oração da boca para fora, não é aquela que sai internamente, dentro, né, realmente do coração, da alma do ser vivo. E acaba realmente, de fato, sendo um negócio bem fragmentado. É cristão mimimi, um cristão mimizento, que não tem argumento, que não busca estudar realmente, de fato, aquilo que a nossa amada igreja ensina, né? E vai se perdendo. Sim. Então, a política nos dias Exato. atuais, hoje, irmão, né? Eu tô correndo contra o tempo, porque eu sei que você tem outro compromisso. Ok, não, tudo bem, mas eu vi aqui o horário, são 7h40, dá ainda aí bastante coisa. Mas veja, as políticas dos dias atuais, né? A gente sempre separa a política partidária da política ideológica, da política visionária, né? Porque a gente não quer polarizar, ou a gente não quer ficar meio que marqueteiro, político. Jamais a gente vai querer fazer isso, né? Eu, por exemplo, fujo dessas visões. Embora eu apoie o presidente Bolsonaro abertamente, né? Eu tenho sempre minhas críticas a todos aqueles que estão no campo político ao lado do presidente ou a ele próprio. Mas, o que a gente pode ver com a política atual, no dia de hoje, né? A gente vai sair da pandemia. A expectativa do FMI é que Fundo Monetário Internacional, né, para o pessoal que não entender aí, FMI, Fundo Monetário Internacional, é que o Brasil tem uma queda de 9% no PIB. Gente, 9% no PIB é tipo assim, você tem um país e você encolhe 9%. Quando você encolhe 9%, vai ter pessoas nessas bordas que foram encolhidas que vão ser esmagadas, entendeu? Vão ser esmagadas em qual sentido? A partir da fome, a partir do desemprego, a partir da criminalidade, porque quando aumenta o desemprego, aumenta a criminalidade. Então você tem um índice, uma possibilidade de que depois da pandemia acabar, o nosso país irá sofrer uma onda de desemprego, e que a gente já consegue enxergar, e que só não foi maior devido a algumas medidas do Ministério da Economia. Mas a gente tem um país cuja a responsabilidade de erguer empregos, de erguer empresas. O Júlio é um empresário. O Júlio ele é do ramo aí da dança, né? Ele tem uma empresa de dança, uma empresa de arte, né? E a partir do momento que ele tem dificuldade para lidar ali com seus funcionários, para manter um funcionário, ele está desempregando uma funcionária, por exemplo, ele está dando àquela família ali, não é bem ele, mas involuntariamente, ele está deixando que aquela família passe necessidades. Então, a política atual do Brasil é o seguinte: nós precisamos desenvolver o nosso país. Tem uma agenda virtuosa. O governo tem uma agenda virtuosa. As privatizações de empresas cujo lucro não é dado. Eu até vi agora a Petrobras deu um lucro de 40 bilhões. Mas tem empresas que não dão aquele devido lucro. Correios, por exemplo. O Correios tem anúncios na TV, dizendo que entregava carta. Quem mais no Brasil entrega carta além do Correios? Precisa dizer que você entrega carta? A Petrobras. Pessoal, atenção. Rede Globo, né? Rede Globo e todo o sistema Globo. Eu vendo petróleo. Sim, mas é só você que vende petróleo. E a gente teve toda essa política em que o nosso país foi deixado em segundo plano e grupos apoderaram-se do poder. Então, esse atual presidente aí, o Bolsonaro, embora seja um tosco, ele é tosco, entendeu? Ele é tipo daquele tiozão lá da sua família que chega, fala palavrão, aí vem meio maluco, fazendo piada, mas ele é um cara sincero. Ele é um cara sincero e fala a sinceridade, a verdade ali na cara. Aí quem não gostar, não vote nele, não apoie, não gosta. Mas quem gostar vai entender o que ele quer dizer. Então a atual política é a seguinte: existe um presidente, chamado Jair Bolsonaro, eleito pelas urnas, com apoio popular, que ainda hoje se manifesta, embora a pandemia esteja aí, as pessoas estão na rua, algumas com máscara, outras sem, para mostrar esse apoio a ele. E existe uma Câmara Federal, né? Existe uma classe inteira de governadores, e você vai contar nos dedos aqueles que não são contrários ao atual presidente. Né? E existe toda uma classe jornalística, midiática, que odeia esse homem de todos os tempos. Eu, como cidadão, vendo toda uma estrutura atacando esse homem, eu vendo isso, eu vou me colocar na posição de omisso, enxergando e conhecendo a realidade de países vizinhos, como a Venezuela, que era um país riquíssimo até 15 anos atrás. País que o petróleo jorrava. Riquíssimo.
e que caiu em descrédito e que enfraqueceu e que hoje os cidadãos venezuelanos fogem pelas fronteiras por causa da fome, por causa da miséria. Eu, como cidadão brasileiro, vendo e conhecendo toda a estrutura de poder corrupta, comunista do nosso país, vou me omitir diante disso? Não vou. Ah, mas você vai ficar mal falado por aí. Não vou, porque eu sinto que é uma missão, como Deus nos dá a missão para evangelizar. Deus diz, ide pelo mundo e anunciar o evangelho. Jesus fala na palavra isso. Anunciar o evangelho não é somente falar aquilo que o irmãozinho gosta. Não é somente dizer, olha, irmãozinho, Jesus te ama e ama muito. Sim, ele ama e ama muito. Nós sabemos, ele ama. E ele ama apesar dos nossos pecados. Apesar de nós, ele nos ama. Agora, se eu não chegar para essa pessoa e disser, meu irmão, isso aqui precisa ser mudado. Embora você não concorde, precisa ser transformado. Aí eu vou ser um cristão vaselina. Aí eu vou ser um cristão isentão, cuja minha responsabilidade enquanto cristão na sociedade não vai ser desempenhada, porque eu estou com medinho do que meu irmãozinho vai dizer. Não dá, pessoal. E aí, às vezes, eu fico, né, parecendo que sou um extremista, digamos assim. Mas não, é porque eu sinto a necessidade, né, a necessidade de que o nosso país encoste uma antiga elite que sempre coordenou sob corrupção, que sempre manteve pobres na eterna miséria, que sempre incentivou o morticínio. Eu falei e vou repetir, são 70 mil pessoas mortas por assassinato no Brasil todo ano. Isso é número de guerra, pessoal. Isso é número de guerra na Síria. E os brasileiros conviveram com isso durante décadas e ficaram felizes com os governos. Porque vinha um benefício, porque meu filho entrou na faculdade, porque o Planinho está trabalhando na prefeitura. E enquanto isso, as pessoas sendo mortas. Se nós não fizermos nada, embora as questões morais, né, que envolvem, por exemplo, que eu já falei, aborto e outras coisas aí, existem esses problemas, que a política é, infelizmente, ou felizmente, a solução. E existe centrão, irmão? Rápido, rápido, rápido. Rápido, ok? Centrão, existe isentão. Existe isentão. Centrão, não. Olha, a risada dele, né? Minha mãe tá rindo da sua risada aqui. O Centrão vamos dizer assim, é um organismo mórbido, político, que está dentro das câmaras municipais, federais, legislativas, tá? Dos estados. É um organismo mórbido. O Centrão é isso. São políticos que nem é carne nem é peixe. Entendeu? Se você pergunta assim para ele, o que você achou disso? Olha, eu não concordo, mas embora eu concorde, eu não concordo, porque eu passo a concordar. Não tem posição. Agora, isso aí é o político que quer te enganar. Isso é normal, isso é antigo. O político que chega, bate na tua costas assim, ó, grande guerreiro, vota em mim e acabou-se. É esse cara do Centrão, na política. Mas, no cidadão, que deveria ser todo ele politizado, até porque a política interfere diretamente na vida de cada um de nós, emprego, estudo, saúde, tudo. É a política que interfere. No cidadão, eu chamo de isentão, entendeu? Não, eu quero me isentar, porque a patotinha não vai me entender. Porque eu sou, por exemplo, eu sou cristão, eu sou católico, e eu tenho minhas defesas de bandeira. Mas se eu fazer essa defesa dentro da minha sala de aula, eu vou perder metade dos meus amigos. Outra metade vai ficar meio assim, vai me suportar, mas também não vai ficar muito com minha cara. Meu irmão, você está vivendo para aprovação alheia. Isso não é bom. Então, existe um isentão. Infelizmente é isso. Eu não quero me colocar nessa posição jamais. Porque dizem, né? Jesus diz na palavra, o morno se vomita. O quente e o frio vai para os seus lados, mas o morno se vomita. Então, não quero ser um isentão jamais. E eu acho que pessoas devem fugir disso. Eu vou perder muito seguidor, viu? Infelizmente. Ai, Você abre espaço para mim. Olha, você é um Lacombe da vida, né? Acabaram de excluir o Lacombe da banda porque ele foi chamar conservador lá, né? Irmão, tá perto de terminar aqui, tá? Bom, Ok. a Luana aí, a respeito do centro, nem todo mundo precisa ser direita ou esquerda, né? Eu lembro que no duelo aí da última eleição, eu tava quase pulando pro centrão, né? Partido Novo e aqueles cambalau tal. Mas é só usar realmente da consciência e do bom senso. Não é uma coisinha simples. Centrão é aquilo que me convém. Você vai dizer uma coisa, ele vai abraçar porque você é. Mas outra pessoa chegou ali do outro lado e disse que é. Não,
ele vai abraçar aquilo ali e vai esquecer de você. E assim vai, ó. Vai. Júlio, veja só. Tu seleciona teus amigos, né? Com certeza. O amigo, que é o tal do leve trás, né? O centrão é isso, é o leve trás. Ele tá com você, ele elogia, ele coloca lá em cima e fala mal do amiguinho. Quando ele vai pro amiguinho, ele fala mal de você e elogia aquele amiguinho. Essa pessoa é o centrão. Eu não vou dizer que as pessoas que votam em partido de centro ou que se posicionam ao centro são assim. Não vou dizer. Mas, vejam só, diante de um debate como aborto, não existe talvez, sim, não sei. Tal. Não existe. É sim ou não. Tem um livro de Padre Jonas Abib que se chama Sim, Sim, Não, Não. E eu me lembro que esse livro é maravilhoso. Você já Ó, viu, né? Verde e vermelho. Ele fala assim, sim, sim, não, não. Que o seu sim seja sim, Jesus fala, e que seu não seja não. E aí as pessoas às vezes acham assim, não, mas eu não preciso me posicionar. Se você não quer se posicionar, né, você vai arcar com a sua ausência. Então, o isentão, sem querer criticar as pessoas que tomam uma posição neutra, ele contribui para que o mal prevaleça. Me desculpe. Me desculpe, talvez eu esteja falando uma coisa muito, muito pesada, mas é a verdade. Quando eu me ausento da ação combativa contra o mal, eu ajudo, eu favoreço que o mal se, se desenvolva. Então, quando eu vejo práticas erradas, né, ideologias erradas se movimentando em meu país, dentro da minha própria igreja, infelizmente acontece, se eu me posiciono de uma forma isenta, eu estou sendo conivente com isso. Né? E eu não quero ser conivente com nada disso. é verdade. É segura. E justamente, essa é a minha frase, viu? Respeitar é obrigação, concordar não. Né? E assim a gente, Sim. aos poucos, vai sobrevivendo a isso. Irmão, eu vou fazer rapidinho aqui, tá? 33, quadro PayPuf. Quero que você responda na lata, né? Não é... Para ser bem direto, nós Vai temos lá. do sim. Com uma palavra, tenta definir aí, beleza? Deus, Criador, família, base, alicerce. amor, Repita que picotou aqui. amor, Ah, sentimento genuíno. um livro, O livro, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. uh, Olavo de Carvalho. uma saudade, Rapaz, eu tenho saudade do meu grupo jovem. a Muita saudade dos meus jovens. amizade, Aquelas que lhe fazem crescer. Aquelas que te atrasam, exclua, por favor. um desejo, Ver o país, nossa nação, livre do comunismo. religião, Catolicismo. uma brincadeira, Rapaz, a brincadeira. Jogar videogame. É uma brincadeira. um homem de família, Quer que eu diga mesmo? Meu pai. uma mulher. Minha mãe, claro, óbvio. É o que eu gosto de fazer quando não estou nas mídias. Ah, rapaz, eu gosto muito de jogar bola. Gosto muito de jogar bola. E gosto muito de bater papo, conversar com as pessoas sobre esses vários e vários temas. Né? Porque eu gosto muito do contato corpo a corpo. O que não gosto, Olha, eu não gosto de as pessoas que são falsas, vamos dizer que seriam falsas, né? Mas indecisas, que não sabem muito o que querem, né? E que ah, acabam sendo manipuladas. uma Desculpa. cor, Azul? um sonho, Azul, mas aqui tá vendo. O sonho, criar minha própria empresa de mídia. uma comida, Eita, estrogonofe. uma música, As Dores do Silêncio, Rosa de Saron. visão política, Conservadorismo, direita. um filme, O filme, o Jardim das Aflições, Olavo de Carvalho. um cheiro, Vixe, Maria, tem um cheiro. É um perfume, deixa em off aí, um perfume aí que eu senti um dia desse. um lugar que eu gostaria de conhecer, Ah, Roma, uma bebida, Vaticano, uma bebida. Batigute, gosto de batigute. um time de futebol, Demorando.
São Paulo e América. São Paulo a nível nacional e América a nível local. O que eu não gosto em alguém? Ah, eu não gosto quando a pessoa, ela... Eu não gosto quando a pessoa, ela lhe ataca sem antes saber a sua versão. Eu não Show. gosto. Sobre o sucesso. Sucesso é trabalho. Se você trabalhar muito, você alcança o sucesso. O que eu, Só isso. o que eu admiro em alguém? Honestidade e sinceridade. Falar na cara. Eu gosto muito disso. Dinheiro é? Dinheiro é fruto do trabalho. Só isso. Se eu não fosse empreendedor, eu seria? Eu seria jogador de futebol. Essa foi boa, viu? Daqui a 10 anos. Ou, ou pregador da palavra. Não, o que não me impede ainda ser, né? Eu sou, em uma palavra. Sou contente. O que eu diria às pessoas que estão me assistindo agora? Que estão animadas aí. É Lula livre, não sei o quê, vai. Ah, pessoal, eu queria dizer para vocês o seguinte, agradeço, né, a vocês terem participado com a gente aqui, e eu quero dizer que esse tema político desenvolveu-se durante um tempo no nosso país, recentemente, né, mas que tem muita coisa para se compreender ainda. Tem muito conteúdo, tem muita informação para se ter, muita coisa para se acompanhar. Não é somente a defender Bolsonaro, Lula, não, não é isso. É você buscar as informações por trás dessas pessoas, porque essas pessoas só chegaram lá porque ideias a levaram até lá. Então, mesmo que essas pessoas não sejam as ideais, há ideias importantes que devem ser defendidas e há ideias ruins que devem ser rechaçadas. Show! Uma frase inesquecível. Ah, ide pelo mundo e anunciar o evangelho. Essa é a frase mais precisa. Show de bola, irmão. Quero agradecer a você, né? Faltam 2 minutos, 3 minutos para terminar. Que Deus te abençoe, irmão. Continue sendo essa pessoa corajosa, desinibida. Eu sei que você era uma pessoa tímida, mas depois, né? Desenrolou-se até nas mídias aí, é repórter, é apresentador, é ativista, quer nem saber, mas está ali por causas. Causas realmente necessárias para uma sociedade, né, atuante. Você poderia deixar só fazer uma propagandinha rapidinho? Pronto, é 30 segundos. Venda seu peixe. Pessoal, eu estou começando uma mídia conservadora, se chama Quarto Poder. É um símbolozinho preto com detalhes brancos. Depois você pode encontrar aí na minha rede social. É uma mídia conservadora e está lá no YouTube, está aqui no Instagram, está no Facebook, está no Twitter, tem o WhatsApp, enfim. Depois dê uma pesquisada, Quarto Poder, e você vai acompanhar lá o trabalho que eu estou desenvolvendo junto com alguns irmãos, voltado para a mídia conservadora. Show! Esse foi. Muito Daniel Souza. sucesso. Vou continuar compartilhando suas ideias. À vista que, né, não vai realmente ferir ou denigrir ninguém, né? Até porque a gente costuma discutir. Eu conversar com uma pessoa e ela vier com ataque, com blasfêmia, com não sei o que mais lá, já corta conversa e deixa pra lá. Né? Porque eu acho que o diálogo é saudável, assim como a Luana mesmo aí falou, né? O Anderson falou também, obrigado por estar aqui, viu, Anderson? Entre esquerda e direita, o povo vai esquecendo de ser Brasil, né? E quem é brasileiro realmente de fato? Quem é brasileiro realmente de fato, né? Pois bem, descubra qual é o seu lado. Não existe lado, existe o céu. E você quer o céu? Para que lado você vai? Eis a questão, né? Entre tantos assuntos discutidos aqui, né? Essa deixa do nosso irmão Daniel Souza. Quem quiser seguir ele nas redes sociais, fiquem à vontade. Eu vou continuar compartilhando suas ideias do quarto poder, né? Que emana do povo. E assim a gente vai vivendo e aprendendo, né, Daniel? Com certeza. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você. Já disse no início, digo de novo, que admiro muito a sua forma espontânea de ser. E agradeço ao pessoal que participou com a gente aí. Uma foto! Prepara! 5, 6, 7. Show, guerreiro! Até mais! Tchau, tchau, Júlio. Fique com Deus. É isso aí. Sábado tem mais, viu? Sábado você vai descobrir o assunto. Amanhã ou segunda-feira estarei postando aqui nos meus stories, tá? Fica com Deus.
Até sábado, se Deus quiser. E vamos curtir o período junino, hein? Aí no seu lar, na sua casa, sem perder essa alegria que vem do alto. Tchau, tchau.